Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior. Hoje nós vamos trabalhar na área da didática e o tema da aula de hoje é sequência didática. E o que é sequência didática, professor? Sequência didática é uma estratégia educacional que busca ajudar os alunos a resolverem uma ou mais dificuldades sobre um determinado tema. Seu resultado vem a partir da construção e acumulação de conhecimento sobre o assunto, obtidos por meio do planejamento e execução ao longo de um período de tempo, de várias atividades que conversam entre si. E a gente também pode vir um diferencial na didática, na sequência didática. Esse diferencial, enquanto estratégia de melhoria de aprendizado, é as atividades que são elaboradas e desenvolvidas seguindo uma sequência lógica no compartilhamento e evolução do conhecimento. Então, esse é o diferencial da sequência didática, em que precisa ter elaboração e produção de atividades, e essas atividades precisam ter uma sequência lógica. E assim, o aluno vai evoluindo no seu conhecimento. Beleza? Vamos lá. A gente também tem a questão de os professores. Com essa estratégia, os professores esperam garantir ou esperam dar mais sentido ao processo de ensino e, ao mesmo tempo, aumentar o engajamento dos seus alunos por meio de atividades pedagógicas e, assim, melhorar o seu conhecimento. Então, por meio da sequência pedagógica ou da sequência didática, os professores vão aumentar o engajamento dos alunos, vão dar mais sentido ao ensino e, assim, também vão melhorar o ensino, o aprendizado do aluno em questão, tá? Ou da turma, beleza? Após concluída a sua sequência didática, após planejada, você precisa seguir alguns passos para que ela possa alcançar o valor completo. Esses passos são: apresentação da proposta aos alunos, precisa definir os objetivos, definição da sequência e, por fim, produção final. Nós vamos trabalhar com cada um deles agora. Depois que você elabora a sua sequência, você precisa apresentar a sua sequência aos alunos, porque você precisa deixar bem claro a importância do estudo, do ensino e da aprendizagem para os seus alunos. É preciso também alinhar os alunos aos resultados esperados. E com essa sistemática, com essa sequência didática, eles estarão cientes daquilo que será trabalhado. Além disso, você deve compartilhar com eles, com seus alunos, quais são os estudos, as tarefas que serão elaboradas e quais são as estratégias que você vai desenvolver para chegar a esse objetivo. E aqui é um momento em que você precisa saber o seguinte, que uma apresentação mal feita, uma apresentação incompleta, pode gerar dúvidas e desengajar, ou seja, diminuir o empenho ou desempenho do seu aluno. Então é preciso que tenha, como você pode ver aí, uma execução bem planejada. Eu cursei, na verdade, o curso de Direito Educacional. E nesse curso dizia que o professor precisa deixar bem claro quais são as atividades e as avaliações que ele vai cobrar. Por quê? Porque se o professor não deixar bem claro aquilo que será cobrado, o aluno não vai poder alcançar o objetivo completo. E pode gerar questionamentos. Ele pode dizer que não sabia. Então, aqui, quando você apresenta a proposta ao seu aluno, você precisa deixar bem claro todos os pontos trabalhados pelo seu projeto. Tá? É importante deixar isso bem claro para o aluno. Beleza? A segunda parte é a definição dos objetivos. Para que a sequência didática seja efetiva, é necessário que os alunos conheçam não somente as tarefas, mas também os objetivos e a finalidade dessas atividades. Por isso que é preciso você saber quais são as dificuldades dos seus alunos. E neste momento, vale colocar em prática a sua criatividade, porque aí você pode ver quais são os pensamentos desses alunos sobre um determinado tema, quais são as dificuldades deles. Você pode fazer isso por meio de uma conversa, de uma roda de conversa, uma produção textual, através de dinâmicas. Então é preciso saber quais são as dificuldades, porque a sua sequência didática precisa trabalhar com essas dificuldades.
Então aqui não basta somente perguntar a eles, mas é preciso utilizar também métodos que ajude a perceber essas dificuldades. Por isso que é necessário fazer avaliações diagnósticas para saber quais são as dificuldades que você precisa trabalhar numa próxima sequência didática, ou quais são as dificuldades que você precisa sanar ali. Então o professor ele precisa analisar com cuidado cada aluno, cada turma, porque esse é o ponto inicial do professor. E com base nessas avaliações diagnósticas, o professor tem que ter clareza das dificuldades deles e assim definir com mais clareza os objetivos traçados na sua sequência didática. E assim planejar com mais foco, com mais determinação, as atividades para sanar essas dificuldades. Tudo bem? Então é importante ter os seus objetivos bem definidos, porque aí você consegue também planejar para uma próxima sequência didática as dificuldades encontradas nesse. Tá? Depois que você definiu os seus objetivos, você deve ter uma definição da sua sequência. Então você precisa fazer o seguinte: você deve pensar nas atividades e exercícios que você gostaria que os seus alunos executassem, e de acordo com os objetivos traçados, para que essa estratégia, esses exercícios, possa ser efetiva. Então é preciso que você trabalhe com atividades diversas. É preciso também que essas atividades possam seguir uma sequência lógica, que precisa ser organizada de forma clara e que seja contínua. Tá? Que você não desenvolva atividades que vá para todos os lados, mas que você tenha diversas atividades, diversos métodos que possam alcançar todos os alunos e que essa sequência, essas atividades possam ter aí uma lógica. Além disso, é necessário também ter atenção na complexidade, na dificuldade dessas tarefas. Porque se as suas atividades forem muito difíceis, você vai ter dificuldades também na execução delas. Então é preciso ter, com base naquilo que você já viu dos seus alunos, as dificuldades deles, saber o que eles conhecem, e assim você consegue desenvolver a sua atividade em relação ao conhecimento já adquirido pelos seus alunos. Ok? Essa é uma preocupação muito válida, porque somente através de tarefas adequadas, através da particularidade de cada turma e particularidade de cada aluno, você vai conseguir alcançar o objetivo traçado. E ainda desenvolver outras competências, outras habilidades que os seus alunos vão desenvolver ao decorrer do período do processo da sua sequência didática. Uma dica nessa etapa é recorrer em colaboração com a coordenação da sua escola ou a participação de outros professores também na execução desse projeto. A interdisciplinaridade. Por quê? Porque através da sua coordenação, por exemplo, o apoio da sua coordenação, você vai conseguir desenvolver os projetos que você traçou. Eu sempre procuro, ao pensar em projetos, sempre conversar com a coordenação primeiro, antes de colocar no papel. Eu chego assim, coordenador, posso conversar com você? Eu tenho algumas ideias, eu posso apresentar essas ideias? Apresente essas ideias, o que você acha? É possível? Ah, é possível, professor. Então, coloco o projeto em prática. E também eu sempre procuro conversar com alguns colegas de outras disciplinas. Então, é importante você trabalhar em conjunto com os outros professores de coordenação. Por quê? Porque eles podem ter tido os mesmos problemas ou outros problemas, e assim, em conjunto, em parceria, vocês alcançarão o objetivo e vocês trabalharão com mais excelência, terão um trabalho mais completo, beleza? E por fim nós temos a produção final, e nessa produção final visa analisar o que foi aprendido ao decorrer da execução das suas atividades na sequência didática. E de forma alguma, aqui nessa fase, deve ser ignorada as atividades que você fez, porque aqui nessa produção final é atestada a eficácia dessas atividades, se elas conseguiram alcançar o objetivo, se você deixou de fazer outras atividades por dificuldades da turma. Então é necessário comparar os resultados aqui com os resultados que você teve ao decorrer da sequência. Aqui é a análise final, que você precisa ver quais são as dificuldades que precisam melhorar, quais foram os objetivos alcançados. Então aqui na produção final, aqui na análise final da sua sequência didática, é que você precisa ter uma atenção maior para que na próxima sequência didática
você possa corrigir os erros ou as dificuldades que você não conseguiu sanar dos seus alunos, tá? Professor, o que deve ter na minha sequência didática? A sua sequência didática deve alcançar alguns pontos. Primeiro ponto a ser alcançado na sua sequência didática é ter o tema definido. O que você vai trabalhar na sua sequência didática? É a primeira coisa que você deve ter na sua sequência didática, é o tema a ser trabalhado. Depois, o objetivo dessa sequência. O que você pretende, onde você pretende chegar. Depois, os conteúdos a serem trabalhados em cima desse tema, as habilidades e competências apresentados na BNCC que precisam ser desenvolvidos, tá? Você também precisa colocar o tempo de execução dessa sequência didática. Eu vou trabalhar com um determinado tema, eu preciso trabalhar com 2, 4 aulas. Quais são os materiais que você vai usar? Ou quais são os materiais necessários para a execução dessa sequência didática precisam estar lá. O detalhamento de cada aula. Então, vou trabalhar 2 aulas, eu vou trabalhar com isso e aquilo em cada aula. E também a finalização, ou seja, a avaliação final dessa sequência. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês um modelo de sequência didática pronta para o ensino infantil. Eu peguei aqui, vou deixar o link dessa sequência didática, caso você queira ver com mais cuidado, com mais tranquilidade. Vou deixar o link dessa sequência didática modelo. Tá? Então, para a gente entender o que nós acabamos de dizer sobre os elementos de uma sequência didática, você precisa ver o seguinte, a gente falou sobre o tema. O tema é higiene. Depois, qual é o objetivo dessa sequência didática? Apresentar boas práticas de autocuidado relacionadas à higiene bucal. Os conteúdos a serem trabalhados, conceito e importância de higiene, doenças, causas em virtudes de falta de higiene, boa prática de higiene. Habilidades da BNCC a serem trabalhadas. Essa sigla, que é do campo da experiência, do corpo, gestos e movimentos, e tempo de execução da sequência didática, 4 aulas. Materiais necessários: cartilha da higiene bucal do Ministério da Saúde, cartolinas, canetinhas, escovas de dentes, banheiros livres e limpos. Aí temos o detalhamento da aula. Primeira aula, organização da turma. A turma será organizada em roda. Introdução. No início da aula será apresentado o tema a ser trabalhado na sequência, com auxílio de um vídeo de humor sobre escovação de dente. Desenvolvimento. Será realizada uma dinâmica para que seja possível compreender quais as principais dúvidas do aluno em relação à higiene bucal. O professor levará uma escova de dente para a sala e os alunos irão conduzir a forma como o professor escovaria os dentes, como deveria escovar os dentes. Conclusão: será passada aos alunos uma atividade para ser feita em casa, que consiste em uma entrevista com os pais sobre os hábitos deles de higiene bucal. A avaliação da participação dos alunos com a dinâmica. Também temos a finalização da sequência, para avaliar se os alunos aprenderam como fazer uma higiene bucal, e serão convidados alguns pais e professores para a dinâmica final. Cada um será orientado a escovar os dentes de uma maneira diferente, que incluam as principais dúvidas e dificuldades levantadas pelos alunos na dinâmica na primeira aula. E ao final, eles terão que indicar qual pai ou professor fez a melhor higiene bucal. Espero que você tenha entendido como funciona uma sequência didática. Espero ter te ajudado a entender sobre o assunto. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui neste vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e ajude esse canal a crescer. Então, muito obrigado, valeu, falou!